FM. A sua música. Se o seu computador travou, a solução é a Elete Informática. Elete Informática. Assistência técnica especializada. Computadores, monitores, notebooks, no breaks, impressoras, projetores e muito mais. Elete Informática. Rua Amando de Barros, número 1262, no centro de Botucatu. Fone 3815-2078. Elete Informática. As madrugadas da Alfa são mais que especiais. Clássicos da Alfa. Clássicos da Alfa. Aquelas músicas que fizeram parte da sua história. Clássicos da Alfa. Clássicos da Alfa. De segunda a sexta, às 2 da manhã. Aqui na Rádio Alfa FM 87,5. A rádio que te move. Clássicos da Alfa. Alfa FM. Identificação ZYU 873, Rádio Alfa FM, operando em 87.5. Estúdios localizados à Rua Marechal Deodoro 320, Centro, Botucatu. Rádio Alfa 87,5. A rádio que te move. Agora no seu rádio. Curiosidade máxima. Pra você que é curioso de verdade. Você sabia que as ovelhas, acredite se quiser, não bebem água corrente? Você acabou de ouvir. Curiosidade máxima. Salve, salve, senhoras e senhores, ótima tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Alfa Resenha, que começa mais um programa aqui na sua 87.5, a rádio que te move. Eu sou Vinícius Alves e nessa segundona, dia 19 de fevereiro, dou início a mais uma edição do nosso maravilhoso programa. Ao lado dele, Cacau Arbex. Cacau, ótima tarde, seja bem-vindo ao nosso Alfa Resenha. Boa tarde, Vinícius, boa tarde a todo mundo que está nos acompanhando aí, né, seja ao vivo ou depois na... Vou falar reprise, né, os antigos falavam, né? Reprise do VT, reprise, né? Nós vamos aí uma segunda-feira muito movimentada, vamos falar assim, né, o fim de semana foi bem agitado, né, nos campos esportivos do Brasil aí, vamos falar uma repercussão e lógico, né, o assunto principal vai ser o Palmeiras e Corinthians, né, que jogo, né, ficou pra história ontem o Palmeiras e Corinthians disputado na Arena Barueri. É isso aí, Cacau, como você bem disse, né, vamos comentar aqui sobre os destaques do final de semana no esporte aqui do Brasil e do mundo e também dando aquela atenção especial para o esporte da nossa cidade. Lembrando que vocês podem participar com a gente mandando a sua mensagem aqui na nossa live que está rolando no Facebook e também através do WhatsApp da Rádio Alfa. Mande sua mensagem aí, a sua mensagem, o seu recado, façam o programa ao nosso lado. Bom, vamos comentar aqui, ó. Evidentemente, o Derby Paulista, os demais jogos da rodada, mas vamos começar aqui com o clássico carioca, Cacau, porque o Vasco venceu o Botafogo por 4-2 no clássico desse domingo, pela 9ª rodada da Taça Guanabara e entrou no G4 da competição. A vitória de virada dos visitantes aconteceu principalmente pelo segundo tempo da equipe lá no Newton Santos. O time do Botafogo foi melhor no primeiro tempo e abriu o placar com o Eduardo, mas o Vasco empatou com o Galdames após bonito passe do Payet. E na etapa final, o Vasco abriu logo aos 40 segundos. O Lucas Piton foi acionado, tabelou e colocou os visitantes na frente. O Verratti ampliou de pênalti e depois ainda contou com a sorte de contemplar um cruzamento. Completaram o cruzamento e a bola bateu no travessão e acertar as costas do Gatito para entrar. E no final, o Eduardo ainda acertou uma linda bicicleta para o Botafogo e deu o placar final do jogo.
Mas então tá aí, Cacau. Vitória do Vasco no Newton Santos por 4-2. Ramon Dias dando jeito nesse Vasco aí, hein? Exatamente, um belo jogo, né? Ontem eu tive oportunidade, né? Fazia tempo que eu não conseguia ficar concentrado e assistir 2 jogos seguidos, né? Das 4 às 8, grudado na telinha com jogos interessantes, né? Fazia tempo que não acontecia isso. E o Vasco e o Botafogo foi o primeiro, né? O clássico carioca, com essa questão aí da televisão deixar o principal jogo do Campeonato Paulista para as 18 horas. Acaba abrindo esse espaço aí pra gente poder acompanhar também o clássico carioca. E um jogo de golaços, né? Porque o Eduardo do Botafogo fez 2 bonitos gols, né? Um deles de bicicleta, mas o primeiro foi uma pintura também, uma jogada coletiva. 2 gols bonitos do Botafogo. E o destaque do jogo se chama Payet, mas jogou muita bola, né? É um jogador com rara técnica, né? Só foi parado na pancada, né? Os jogadores do Botafogo bateram à vontade no Payet. Eu acho que é uma coisa que a arbitragem deve ficar de olho nisso, porque os jogadores... Ele é o típico jogador que os caras gostam de bater, né? Porque ele bate com nojo na bola, né? O famoso nojo na bola. O primeiro gol do Vasco foi um exemplo disso. O toque que ele deu pro lateral do Vasco fazer o gol lá foi sensacional, né? Mais um golaço do Vasco. Outra bola e outra grande presença no jogo foi do Piton, né? O lateral que veio do Corinthians. Exatamente. Jogou muita bola, né? Esse esquema, talvez, com ele mais protegido, ele podendo descer mais, né? Um esquema com 3 zagueiros, se não me engano, pelo que eu pude perceber ali do Vasco. Se não foi com 3 zagueiros, pelo menos o volante fazia ali um terceiro zagueiro, né? Então o Piton teve muita liberdade. Os 2 laterais do Vasco tinham muita liberdade. E ele acabou fazendo um golaço também, né? Ele recebeu uma enfiada de bola ali, deu só um biquinho, tirou do gatito. Aí a hora que o primeiro tempo bem equilibrado, né? 1-1, daí sai esse gol do Piton. O Botafogo tentou vir pra cima e acabou tomando 2 gols no contra-ataque. O Veguete, Verrete, né? Que fala. Verrete, Escreve Veguete, Verrete, né? Vegete, né? Verrete. O Verrete acabou desencantando, né? Ele que foi muito bem o ano passado, acabou fazendo 2 gols. O segundo deles me lembrou muito a Copa do Mundo de 86, na disputa de pênaltis Brasil e França. O Giresse, jogador da França, chutou, a bola bateu na trave, nas costas do goleiro Carlos e entrou. E o gol do Verrete, o segundo gol do Verrete não foi de pênalti, mas foi uma cabeçada que a bola bate na trave e bateu nas costas do Gatito. E fez o segundo gol dele, né? 4-1 naquele momento. Daí o Botafogo descontou mais um golaço do Eduardo de bicicleta. E a situação do Botafogo ficou complicada, né? Porque agora ele tá em 5º lugar, né? Só classificam 4. Mas pode ir pra Taça Rio de novo. Pode ser campeão mundial de novo o Botafogo, né? Se continuar nessa toada aí, vai disputar mais uma vez a Taça Rio, né? Ser bicampeão mundial. Mas enfim, complicou a situação do Botafogo, que sem contar que agora vai ter a Libertadores na porta aí, né? Pré-Libertadores na porta. Talvez o jogo mais importante do ano sejam os 2 próximos pela pré-Libertadores, que isso vai definir qual vai ser o caminho do Botafogo, se vai disputar alguma competição continental ou não. Porque se não passar por esse primeiro mata-mata, ele não disputa nem a Sul-Americana também. Então, é complicado aí pro Botafogo, é complicada a situação do Botafogo. Cacau, a situação do Botafogo é tão complicada assim, parece que o pessoal ainda está preso a 2023. O técnico Thiago Nunes demonstrou preocupação com a reação emocional da sua equipe na derrota por 4-2 para o Vasco nesse domingo. Ao final do jogo, o treinador revelou que alguns atletas teriam pedido para ficar de fora da equipe por conta do desgaste emocional tão forte. E depois, em outra pergunta, disse que não houve um pedido direto, mas percebeu sinais dados pelos atletas por códigos do meio do futebol. Bom, é sinal que a pipocada do ano passado ainda está repercutindo lá no Botafogo, como você bem disse, né? Tem jogo decisivo aí nesse meio de semana e acho que só para ilustrar um pouco mais como é que é a vida do botafoguense, né? Caso passe por esse confronto, que pode lhe garantir pelo menos uma vaga na Sul-Americana, o último confronto da pré-Libertadores possivelmente será contra o Bragantino, né? Então... É grande a possibilidade do Botafogo não ir para a Libertadores. Pode ir para a Sul-Americana. Eu tô até arriscando que hoje está mais próximo da Sul-Americana. Pelo que tem jogado o Botafogo, tem jogado o Bragantino, tá mais fácil para o Botafogo ir para
para a Sul-Americana, na minha opinião. Mas enfim, e sobre essa questão aí do Thiago Nunes, foi bem polêmica, né? Ele não pode falar aquilo. Ele não pode falar aquilo que o jogador pediu para não jogar. Mesmo a gente entende o contexto, né? Foi uma frase colocada ali, o contexto não foi esse, mas ele falou com todas as letras. O jogador pediu para não jogar. Não é isso. Ele entendeu que os jogadores não deveriam jogar. Alguns jogadores ainda estão abalados emocionalmente com o que aconteceu ano passado. Mas o que ele falou só se fala disso na entrevista. Sim. Né? Todo ele, assim, a gente entende o contexto, né? A gente entende que os jogadores estão abalados, tá muito claro isso, né? Os jogadores parece que não acabou, o 2023 do Botafogo não acabou. Ele falou que ainda que tivessem chegado novos jogadores, muitos ainda são do ano passado. Então só quando varrer todo mundo do ano passado que o Botafogo vai virar a página? Então não. Então você perdeu um título, foi de uma forma traumática, tá tudo certo, mas começou uma nova competição, são jogadores profissionais, têm a gana de vencer os jogos, de ganhar tudo. Eu acho extremamente complicado. Então tem que contratar psicólogo, tem que contratar outras coisas. Mas agora ele não pode expor os jogadores dessa maneira. Ele expôs o seu elenco. Eu arrisco dizer aqui que o Thiago Nunes não vai treinar o Botafogo no Campeonato Brasileiro. É bem por aí. Bom, o Botafogo volta a campo na quarta-feira por esse jogo de ida da segunda fase da pré-Libertadores. Joga contra o Aurora, lá na Bolívia. E já pelo Carioca encara o Audax. Aí sim, o compromisso mais fácil. O Audax perdeu todos os jogos do campeonato até agora. Joga sábado às 4. Já o Vasco só joga no próximo fim de semana. No sábado também às 5h30 contra o Volta Redonda em Cariacica, Espírito Santo. O Vinícius, o Botafogo vai até a Bolívia, ele vai de Canoa Quebrada. Canoa Quebrada até Cochabamba, que é onde vai ser o jogo. É a música, né? De Canoa Quebrada até Cochabamba. Muito bem. Eu não sabia que Cochabamba ficava na Bolívia. Mas aprendi. Muito bem. Cacau, primeiro giro da nossa live. Vamos ver quem nos acompanha nessa segunda-feira aqui no Alfa Resenha. Vamos lá. O Dorfo Carrega tá aqui, né? Desejando sucesso. O Dorfo é nosso companheiro de casa aqui também. Opa. Valeu, Dorfo. Valeu, Dorfo. Valeu. Professora Deia Souza, sempre presente aqui, né? Boa tarde, excelente semana a todos. Hoje não tem hidroginástica. Pois é, mais um dia para descansar, né? Mais um dia. A Mara tá aqui, né? Boa tarde, amigos. Boa tarde aí pra Mara. Linda Mara. Sempre acompanhando. A outra André Jimenez, né? Boa tarde, meninos, né? Como sempre, o coraçãozinho verde e o porquinho. Esse porquinho. Ótima semana para vocês e para todos os ouvintes. Como sempre, obrigado pelo meninos. Muito obrigado a todo mundo que manda sua mensagem e participa do nosso Alfa Resenha. Vamos lá, Cacau, falar de Paulistão então, começando com o jogo do sábado. Olha, para quem não torce por São Paulo ou Bragantino, o jogo do sábado no Morumbi foi puro entretenimento. Para quem torce, porém, foi emoção, decepção, euforia e loucura até o último minuto, que definiu o empate por 2-2. O Massa Bruta, com o time inteiro reserva, saiu na frente no primeiro tempo, com o Thiago Borbas, e viu o tricolor pressionar na reta final e virar nos acréscimos com gols do Eric e do Caleri. Só que aí ainda buscou o empate aos 51 do segundo tempo com o La Quintana. Em meio a tudo isso, ainda houve 2 expulsões, do Arboleda após a consulta ao VAR e do Elinho por reclamação no mesmo lance. E para a tabela, poucas mudanças. Os dois times continuam líderes dos seus grupos e firme na busca por uma vaga na próxima fase. O São Paulo, porém, chega ao terceiro jogo sem vencer na competição. Então tá aí, Cacau. De fato, o jogo do São Paulo não encaixa com o do Bragantino? Eu falei aqui sexta-feira. E só uma correção aí, o São Paulo perdeu a liderança ontem pro Novo Horizontino. Perdeu? Perdeu a liderança ontem pro Novo Horizontino depois da vitória do Novo Horizontino sobre o Santos. Foi a 15 pontos e o São Paulo tá com 14. Mas enfim, sobre o jogo, né? O time reserva do Bragantino, o São Paulo não encaixa com o Bragantino, isso aí eu sempre vou falar, o São Paulo Faz não alguns anos já que eu escuto isso. Alguns anos, então. Toda vez é a mesma... Desculpa a palavra, a mesma palhaçada, né? Não dá. O São Paulo não consegue. A única vez que ganhou do Bragantino que eu tô lembrado aqui nos últimos tempos aí foi quando jogou com a camisa nova lá, aquela camisa nova lá, daí ganhou bem do Bragantino. O único no Campeonato Brasileiro foi assim. Mas enfim, o Bragantino sai na frente com o time reserva. O São Paulo não dá um chute no gol no primeiro tempo. Uma amontoada de jogadores, muito mal o São Paulo. Consegue uma reação
muito boa depois dos 35, 37 do segundo tempo, foi na base do abafa, consegue os 2 gols, um deles muito bonito do Caleri, o segundo gol bonito do Caleri, faz 2-1, aí o torcedor ali parecia Paulo, que ia, né? O torcedor do São Paulo relaxa, na saída de bola toma o segundo gol. Né? Então, dá aquele desânimo, porque se acaba 1-1, ainda fala, buscou o empate e tal, mas aí vira sabor de derrota, realmente esse empate do São Paulo, que complica a situação do São Paulo. Como eu falei aqui, o Novo Horizontino ganhou do Santos, foi a 15. Se o São Bernardo ganhar do Santo André hoje, também vai a 15. O São Paulo sai da zona de classificação momentaneamente, apesar de ter um jogo a menos. Mas aí complica muito a situação do São Paulo. No grupo tá complicada a situação, não tá, apesar da campanha, 14 pontos é uma pontuação boa, né? Mas o último recorte aí, né, dos últimos 3 jogos, aí o São Paulo em 3 jogos conquistou 1 ponto, sendo que jogou foi 1. Em 9 ganhou 1 ponto, sendo que 2 partidas no Morumbi. Né? E poderia ter sido pior, que poderia ter perdido esse jogo. Eu achei que ia ficar no 1-0 até o final, porque o jogo se arrastou. O São Paulo deu uma reagidinha depois dos 37, 38 do segundo tempo na base da pressão. Mas enfim, complica a situação do São Paulo. Como eu falei, eu não vou me surpreender se o São Paulo ficar fora tá se falando muito, ganhou Supercopa e PPP, se o São Paulo ficar fora, porque o grupo é difícil. Então eu não vou me surpreender se o São Paulo ficar fora. Eu acho que classificados até agora é Palmeiras e Santos, que vão estar na segunda fase, que a gente pode cravar, esses 2 times vão estar na segunda fase, o resto todo mundo briga, né? Então o São Paulo vai ter que melhorar muito aí para conseguir a sua classificação para a segunda fase do Paulista. E no jogo do mata-mata, se conseguir se enfrentar ou Novo Horizontino ou São Bernardo, tem uma bela chance de não passar para a semifinal. Não tô falando como. Não tô apocalíptico, Cacau? Não tô apocalíptico. Tô falando que tem uma boa chance, não tô falando que não vai passar. Eu não tô falando que não vai passar, mas tem uma boa chance de não passar. Porque o Novo Horizontino, se você pegar. O Novo Horizontino ganhou de Santos e Corinthians fora de casa e empatou com o Palmeiras. Já jogou contra os 3 grandes que ele teria que jogar. Então é um time que vai, com certeza, se vai para uma eventual quartas de final com o São Paulo, pode ser que até que jogue lá em Novo Horizonte. Se não vendeu, manda, né? Se não vendeu, manda. Pode sim ser uma surpresa do campeonato. E uma coisa eu vou prever aqui. Um time do interior chega na final do campeonato. Ô, louco! Um time do interior chega na final do campeonato. Eu não vou falar qual deles, não sei dizer qual. Um time do interior chega na final do campeonato, porque Santos, Corinthians provavelmente nem vai classificar. E São Paulo também não inspiram confiança, pode perder a qualquer momento uma eventual semifinal ou até uma quarta de final para um time do interior. Muito bem, então tá aí a previsão de Pai Cacau. Teremos um time do interior na final do Paulistão. Eu considero São Bernardo, Água Santa, é tudo interior. Sim. Um dos 4 grandes. Um dos finalistas não vai ser um dos 4 grandes. Muito bem. Bom, Cacau, o São Paulo tem a semana livre para treinar e só volta a campo no próximo domingo, quando visita o Guarani, lá no Brinco de Ouro. Vocês têm a obrigação de vencer esse jogo. Já o Bragantino inicia a decisão para buscar uma vaga na fase de grupos da Libertadores amanhã, quando enfrenta o Águilas Douradas na Colômbia, às 9h30, pelo jogo de ida da segunda fase. Como eu disse, né? Se o Botafogo passar pela Aurora, pega o vencedor de Bragantino e esse Águilas Douradas na próxima fase eliminatória da pré-Libertadores. O Bragantino também tem que ter o pé no chão, porque vai enfrentar um time colombiano, né? Eu sinceramente nunca ouvi falar nesse time aí, Águilas Douradas, mas tem que ter um certo cuidado, provavelmente estádio pequeno, aquela pressão, provavelmente alguma coisa nesse sentido. Tem que tomar cuidado, né? Não dá pra contar que já passou, né? E é um jogo, talvez é o mais importante, assim como é pro Botafogo passar dessa primeira fase, também pro Bragantino, para ver se ele vai ter um calendário internacional durante o ano. Muito bem. Cacau, prosseguindo aqui com o nosso programa e com a nossa live, temos mais participações e um pedido aqui, hein? Vamos lá. O Juliano Mendonça lá em Fortaleza, dando boa tarde pra gente aqui. Boa tarde aí pro Juliano. Seja bem-vindo, Juliano. A Gislaine Oliveira lá em Vitoriana também, dando seu boa tarde. Valeu, Gislaine. O Beto Góes tá aqui, né? Boa tarde, por favor, gostaria de dar os parabéns para minha esposa Regina Orsi Góes. Os parabéns então pra Regina, né? Esposa aí do Beto Góes, do Beto Góes. Muitas felicidades aí, muita saúde e paz. Isso aí, meus parabéns, felicidades. O Turquinho chegou aqui.
Boa tarde a todos e tarde azeda vindo de um empate com amargo gosto de derrota. Vale a velha massa. Time que não faz gol, toma gol. Ou como diria Muricy Ramalho, a bola pune. Isso aí. É isso, por enquanto Aí isso, nós vamos falar bastante de... E a Jimenez aqui completando, né? Não, empatamos, não perdemos. Mas é aquele empate com aquele gostinho amargo, né? Sabor de derrota. Muito bem, prosseguindo aqui, Cacau, falando em Novo Horizontino, hein? O Santos entrou em campo com a melhor campanha do Paulista, mas foi surpreendido na Vila Belmiro e foi derrotado por 2-1 pelo Novo Horizontino, pela 9ª rodada. O Tigre abriu vantagem no primeiro tempo com gols do Neto Pessoa e do Rômulo, o melhor jogador em campo. E virou líder do seu grupo no torneio, como você bem disse, né, desbancando o São Paulo. Além disso, o time do Eduardo Batista continua invicto contra os grandes. Já havia vencido o Corinthians e empatado com o Palmeiras. E o Peixe, irreconhecível, só diminuiu com o Diego Pituca na reta final e fez uma de suas piores apresentações no ano, mas continua líder, tranquilo na tabela, inclusive já classificado. Então tá aí, Cacau, como você bem disse, né, o pessoal brinca na internet, né, o Santos perdeu para o Santos Mostarda, 2-1. Olho nesse Rômulo que vai pro Palmeiras, hein? Já tá acertado com o Palmeiras, o Abel já entregou. Bom jogador, né? Deve vir pro Palmeiras pro Brasileirão. Mas enfim, foi mais uma previsão minha aqui, que o Novo Horizontino ia ganhar do Santos. Na sexta-feira eu falei isso, que o Novo Horizontino ia ganhar do Santos lá na Vila. Né? O Santos entrando relaxado, o Novo Horizontino brigando pela vaga, né? Brigando forte pela vaga no grupo do São Paulo. Uma vitória merecida do Novo Horizontino, mais uma vez, fez um primeiro tempo excelente, foi 2-0, mas poderia ter sido 3 ou 4. O Santos tentou reagir no segundo tempo, mas não é o forte dessa equipe do Santos, né? A partir pra cima, né? O Santos... Carilli fazer 2 gols no jogo, Cacau? Faz 2 gols no jogo, sério. A hora que o Novo Horizontino fez 2-0, já foi decretada a derrota do Santos, né? É estranho o time do Carilli tomar 2 gols, né? Mas fazer um é a cota. É a cota do Santos. Mas enfim, é uma bela vitória do Novo Horizontino, merecida. O Santos jogando tranquilo, mas perdeu uma boa oportunidade de abrir uma certa vantagem na classificação geral, né? Que pode ser decisiva na hora de mandar o seu jogo tanto da semifinal quanto também de uma eventual final. Bom, o Novo Horizontino foi a 15 pontos e o Santos permaneceu com 19. O Novo Horizontino lidera o grupo D do São Paulo e o Santos é líder do grupo A. E os dois times têm a semana livre e só voltam a jogar no próximo final de semana pela 10ª rodada. O Santos recebe o São Bernardo domingo às 11, só que esse jogo será lá no Morumbis, enquanto o Novo Horizontino recebe o Água Santa no sábado às 4 da tarde lá em Novo Horizonte. Lembrando que só para ver a situação do São Paulo fica complicado porque o Novo Horizontino não joga mais contra os grandes e nem contra o Bragantino. É Portuguesa pro caminho ainda. É Portuguesa, mas no Portuguesa não... Podemos ser o fiel da balança do seu grupo, hein? Pode ser o fiel da balança. Já perdeu pro São Bernardo, né? Aquela entregada São Bernardo fenomenal. E pro São Paulo. Aí, se for bem contra o Novo Horizontino, vai ajudar. Mas o Novo Horizontino tem adversários, teoricamente, mas menos complicados, né? O São Paulo ainda vai enfrentar o Palmeiras, né? Então, teoricamente, o Novo Horizontino tem um caminho mais fácil que o São Paulo. Muito bem. Prosseguindo aqui com os jogos, já que falamos sobre ela agora, vamos aprofundar sobre a Portuguesa, Cacau. Em um confronto entre os dois times que lutam contra a zona do rebaixamento, a Portuguesa levou a melhor sobre o Guarani e quebrou o jejum no Canindé, ao fazer 1-0 nesse domingo. O gol da vitória foi marcado pelo Giovanni Augusto em cobrança de pênalti no primeiro tempo. Com o resultado, a Luz a troca de lugar com o Guarani na classificação geral e o Bugre é o penúltimo colocado com 5 pontos e divide a zona de rebaixamento com o Santo André, que tem 4. Já a Portuguesa acabou pulando para o segundo lugar no grupo A, agora com 7 pontos, e entrou na zona de classificação graças à sua primeira vitória em casa nesse ano, Cacau. Uma vitória importantíssima da Portuguesa, jogo de 6 pontos, né? Faz 7 pontos aí, sobe praticamente 3 posições, né? Com essa... Subiu 2. 2, né? Passou o Ituano e o Guarani, porque estava na frente já do Santo André por número de vitórias, né? Número de vitórias.
Então, e não vai mesmo que o Santo André vença o São Bernardo hoje, a Portuguesa não perde essa posição, né? Vai ficar a duas posições da zona de rebaixamento. Então é importantíssima essa vitória. Torcer hoje pro São Bernardo vencer o Santo André para deixar o Santo André lá embaixo, né? Mas enfim, vitória importantíssima e volta na briga. Eu tinha jogado a toalha. Continua né? não torcendo, Cacau. Continua, eu não assisto mais o jogo. Tô falando que eu não assisto mais o jogo. Não tô falando que vou voltar, não. Já pelo menos dei uma desicada porque daí ganhou o jogo. Mas esse jogo não dava pra assistir porque foi na hora do clássico, né? Nem que a hora do Corinthians e Palmeiras, daí também, né? Vocês não sabem o que é um Corinthians e Palmeiras. Essa frase voltou a ser muito falada. O que eu vi esse meme ontem, rapaz. Ontem foi. Mas enfim, uma vitória importantíssima da Portuguesa, né? Que volta na briga aí pra fugir do rebaixamento. E, Cacau, a próxima rodada é mais um confronto direto, hein? A Lusa visita o Botafogo em Ribeirão Preto às 18 horas do domingo. E no mesmo horário em Campinas, o Guarani recebe o São Paulo. E o Botafogo que também entra porque ela tem 8 pontos. Tem 8 pontos só. A eventual vitória da Portuguesa sobre o Botafogo, a Portuguesa passa o Botafogo. Exatamente. Então o Botafogo entrou no rebolo. E parecia que poderia até brigar pela classificação. E se for pensar, hoje a classificação da Portuguesa está mais perto que a do Botafogo. Porque o Portuguesa hoje com a vitória, olha o que uma vitória fez, né? Passou a ser o segundo lugar do grupo. E hoje disputaria as quartas de final com o Santos. E lembrando que a Portuguesa tem um jogo a menos, mesmo que esse jogo tenha sido com o Palmeiras, mas tem um jogo a menos. A Portuguesa ainda tem Palmeiras, Botafogo, Novo Horizontino e Mirassol. Mirassol, eu, se Deus quiser, estarei lá para sofrer em loco. Tabela difícil. Aqui na nossa live, dando mais um boa tarde, agora chegando aqui a Patrícia Cancian, Cacau. A Patrícia, né? Boa tarde, meninos. Obrigado, meninos e ouvintes. Muito bem, muito obrigado a vocês que nos acompanham. Agora sim, né? Tem bastante gente aqui presente. Vamos falar do derby. Porque ninguém venceu, mas será um daqueles clássicos que serão lembrados por muito tempo. Com 2 jogadores a menos, com um zagueiro improvisado no gol e golaço de falta nos acréscimos, o Corinthians deixou o campo da Arena Barueri, celebrando mais do que o Palmeiras, um empate em 2-2. Melhores, os mandantes abriram vantagem com gols do Hendrick e do Flaco Lopes. O Yuri Alberto diminuiu já no fim da partida, e o que aconteceu depois é que vai ficar gravado na memória de todo mundo. Primeiro, o Cássio foi expulso por derrubar o Rony fora da área, sem que o Corinthians pudesse fazer novas trocas. Daí, o Gustavo Henrique foi pro gol. E em seguida, o Yuri Alberto se machucou e precisou deixar o jogo. Daí, o Rodrigo Garro arriscou bater uma falta de longe, mandou na gaveta e ainda contou com uma ajuda do Everton, que achou que a bola ia para fora. E quase teve mais, Cacau. Para evitar o empate, o Palmeiras teve tempo de ter uma última chance, viu Gustavo Henrique falhar como goleiro, mas ser salvo pelo Ranielli em cima da linha. Então esse é um breve resumo do que foi esse jogo. Uma grande partida para se acompanhar nesse domingão à noite, né? Para mim, o enredo foi sensacional para mim. Sensacional. Eu acho que, assim, não costumo fazer isso, mas eu vou trazer para mim uma frase de um comentarista da ESPN, né, do Bruno Vicari. Ele falou que o Palmeiras fez o melhor jogo e o pior jogo dele no ano, e o Corinthians fez o pior jogo e o melhor jogo dele no ano. Eu acho que foi uma definição perfeita. O Palmeiras simplesmente massacrou o Corinthians durante praticamente os 90 minutos. Pelo menos por 80 minutos. Massacrou. Foi um massacre. Parecia que tinha 3 ou 4 jogadores a mais do Palmeiras, porque onde estava a bola, o jogador do Corinthians não tinha sossego. O jogador do Corinthians dominava a bola, qualquer um deles, desde a saída de bola, tinha sempre 2 ou 3 do Palmeiras apertando a saída. Uma marcação, poucas vezes eu vi uma marcação tão forte que nem essa do Palmeiras sobre o Corinthians, uma atuação assim tão predominância de um time sobre o outro tão grande como essa do Palmeiras sobre o Corinthians principalmente no primeiro tempo e até uns 35 do segundo. Foi um massacre. Não teve tantas chances assim de gol, teve chances boas, né? A gente pode falar, o Flaco perdeu um gol feito no começo do jogo, depois recebeu guardando mais um jogo marcando, hein?
mais um jogo marcando, né? Então vamos. Aí ele perdeu também mais um, e ele atrapalhou o Hendrick. O Hendrick deu uma meia-lua no Gustavo Henrique, queria fazer o gol, ia bater tranquilo, o Flaco entrou na frente, ele pulou tudo, mas ele atrapalhou o Hendrick para fazer poderia fazer naquele momento o segundo gol, já que o Hendrick já tinha feito o primeiro, né? Para mim, um frango do Cássio, bola totalmente defensável. Muito no canto, Cacau. Não foi muito no canto, não. Não foi muito no canto. Eu sempre defendo o Cássio, né? Tem alguns amigos corintianos que já estão... Faz tempo já que estão metendo pau no Cássio. Eu defendo sempre o Cássio, mas ontem não teve defesa nesse lance aí. E a saída de jogo também pressionado. O Corinthians estava pressionado na saída. O Cássio tinha que bater o tiro de meta direto. Ele bateu 3 ou 4 tiros de meta para lateral. Parecia jogo de várzea que tá apertado, chuta pro lado que tá virado. Isso no tiro de meta. O Palmeiras fez uma pressão que poucas vezes eu vi, principalmente num clássico, né? A vontade que o Palmeiras estava impressionante. Talvez isso aí foi em virtude da escalação forçada, porque ele teve que entrar com o Aníbal, o Richard Rios e o Zé Rafael, 3 volantes, devido à contusão do Rafael Veiga. Então isso aí fortaleceu muito a marcação do Palmeiras no meio de campo. E o Fausto Vera estava numa noite muito infeliz, estava errando tudo, né? Ele estava pressionado, tudo, mas ele... Tomou canetinha do Douglas Borel lá contra a Portuguesa. Também, então. Mas ontem foi desastrosa a atuação do Vera, né? E tudo caminhava ali, essa vitória parcial do Palmeiras 1-0, poderia ter sido 2 ou 3 no primeiro tempo. Começa o segundo tempo, o panorama igual. Tem um golaço do Marcos Rocha, mas estava impedido, né? Ele fez um gol de esquerda, bonito, né? Aí logo em seguida sai o segundo gol do Flaco, né? Aí muda tudo a partir das substituições. O Abel, no meu modo de entender, ele já sentiu que o jogo estava ganho, ele quis poupar os seus jogadores. Ele não vai admitir nunca isso, ele só admitiu que ele mexeu errado, mas ele não vai admitir que ele já achava que o jogo estava ganho. Porque estava muito fácil, né? Era questão de tempo para o Palmeiras fazer Aí ele faz uma alteração, no meu modo de entender, para que o Flaco seja ovacionado pela torcida, né? Se você não tira um jogador, ele tava no momento, tinha acabado de marcar o gol, você não tira o jogador nesse momento, que o cara tá com a confiança, né? Mas para ser ovacionado pela torcida, ganhar moral, tudo, colocou o Rony. Não é uma substituição absurda, mas você ganha de 2-0, colocar um jogador pro contra-ataque é super natural. Mas ele quis que o Flaco fosse ovacionado. A hora que o Rony estava aquecendo, a gente estava assistindo lá, todo mundo, vai tirar o Hendrick. Eu falei, não, ele vai tirar o Flaco para ser ovacionado. E foi exatamente o que aconteceu. Aí depois, no meu modo de entender, as substituições que ele errou mais foi ter tirado o Zé Rafael e o Aníbal e colocar principalmente o Gabriel Menino e o Fabinho. São jogadores que não estão no melhor. O Fabinho praticamente não falou o nome dele. O Gabriel Menino entrou na posição do Zé Rafael, já estava fora de posição. Colocou o Gabriel Menino praticamente como um meia e ele não tem essa característica. E ali o Palmeiras começou a perder o meio de campo. O Corinthians, ao contrário, colocou o menino lá, o Biro, né, que estava na seleção olímpica, Guilherme Biro, pôs o mosquito aberto e deu uma sobrevida, mas não fez nada para reagir. Ele diminuiu o massacre. Diminuiu o massacre, equilibrou um pouco o jogo no meio de campo, né? Aí num lance isolado lá, o Mosquito fez uma boa jogada, cruzou, o Yuri Alberto livre, né? Inexplicavelmente tinha 5 jogadores do Palmeiras dentro da área, não conseguiram marcar o Yuri Alberto, ele acaba batendo. O Everton não toma um gol desse porque foi um chute fraco. Não, né? Foi muito no canto também, foi mais pro meio do gol, né? Que foi meio no gol, né? Sim. Não é um frango, mas é uma bola que um Everton não toma. Um goleiro de seleção brasileira, né? Pra mim, o melhor goleiro em atividade no Brasil, não pode tomar. Mas tomou. 2-1. Falou, agora vai pro Corinthians. Mas não saía daquilo. Não, diminuía o massacre, mas não chegava. Aí no lance o Rony saiu livre, né? O Cássio demorou 1 mês e meio pra sair, né? Ele é pesado, né? O Rony, jogador leve. A hora que o Cássio foi sair, ele só pôde atingir o Rony e foi expulso. Com justiça, né? Me parece que se machucou no lance também. Exatamente. Pode ter sido um fim de uma era aí do Cássio, esse lance aí, porque se entrar o goleiro Carlos Miguel entrar e for bem,
Eu não sei não se o Cássio volta, porque não tá numa fase boa. Né? Esse lance. Eu acho que não. Acho que o Cássio ainda tem crédito lá e vai voltar. Tem muito crédito, mas a pressão vai ser grande. Aí o Corinthians não pode, os detalhes do jogo, né? O Corinthians não pode substituir o goleiro, porque já fez as substituições que podia, né? Mas se não me engano fez 4, poderia fazer 5, mas já tinha mexido em 3 vezes, né? 3 momentos, me parece que foi isso. Eu não lembro se tinha feito 5 ou 4, mas não podia mais mexer. Podia fazer 3 paradas, né? 3 paradas, já tinha feito as 3 paradas. E se não me engano foram 4 substituições, não foram 5, mas independente disso não poderia mexer. Aí o que acontece? Quem iria para o gol, já tinha pegado a luva, pegado a camisa, era o Yuri Alberto. Que brinca no gol, né? Que brinca no gol. Sim. Mas, como em virtude da situação, né? Falou, não, tem que ficar alguém lá na frente. Tem que ficar alguém lá na frente, centroavante, então vai um back pro gol e vamos pro tudo ou nada. Aí entrou o Gustavo Henrique no gol. Era pro Yuri Alberto ter ido pro gol. Sim. Então, todas essas circunstâncias vão acontecendo. Aí no lance seguinte bateu a falta, né? Piquerez bateu com perigo, né? Com perigo. Se vai no gol, é gol, né? Nem se mexeu. O próprio Gustavo Henrique falou, o gol é muito grande, não dá pra eu chegar. Eu dava 2 passos pra cá, 2 passos pra lá e não... Aí teve o lance lá, que muitos falaram que foi maldade do Murilo em cima do Yuri Alberto. O Murilo estava nervoso desde a entrada do Romero no Gustavo Gomes no começo do jogo. Ele já tinha dado uma no... Lesionou, fraturou o pé, hein? Exatamente. O Gustavo Gomes também tá fora. Exatamente, fraturou o dedinho do pé, né? Mas o Murilo ficou bravo com essa entrada do Romero. Acabou dando uma no Romero que ele merecia o cartão amarelo. Não recebeu. E aí ele deu uma entrada no coisa muito parecida com o do... Neymar na Copa do Zuniga, né? Do Zuniga, eu lembrei essa entrada, porque foi na costela, né? E o jogador não ia fazer fita ali, né? Naquele momento do jogo, né? Acabando o jogo, perdendo, né? E o Yuri Alberto saiu... depois foi constatada a fratura na 8ª vértebra, é isso, né? A gente vai falar aqui daqui a pouco. Ele sai do jogo, aí finalzinho do jogo, uma falta, né? O Garro, que pode se tornar um grande ídolo do Corinthians, esse menino aí, muito bom jogador, gostei dele, né? Os 3 jogos que eu vi dele, foi muito bem, né? Bate bem a falta, porém o Everton tava na bola, inexplicavelmente tira a mão da bola. Exatamente, dá pra ver certinho o lance, né? Não, o lance... Ele tava inteiro no lance. Tava inteiro. Alguns falaram que ele ficou com medo de dar escanteio, de espalmar para escanteio, e o escanteio ser uma jogada perigosa naquele momento do jogo. Eu prefiro tomar o gol, então? Muitos goleiros a gente já viu, a bola vai para fora ele, mas o goleiro, por segurança, ele tira para não ter perigo nenhum desse último lance do jogo. O último lance, né? Então, inexplicável. Um goleiro da categoria do Everton, ele não estava numa noite feliz. A verdade é essa, e esse ele falhou feio, ele tem que falar. Ele já salvou o Palmeiras muitas vezes, mas ontem ele foi responsável direto pelo empate. Né? Não pode tomar um gol daquele. O primeiro gol já foi, pra mim, falha, e esse foi uma falha clamorosa de um goleiro do nível do... Pra qualquer goleiro seria, porque ele estava inteiro no lance. Ele bateu, apesar do Garro ter batido muito bem a falta, ele estava inteiro no lance, não precisava nem pular. Ele conseguiria pegar tranquilo a bola. E acaba tomando um empate que dá aquela ducha de água fria na torcida, nos jogadores e tal. Mas ainda assim tem mais um lance que daí o Corinthians totalmente remendado. Mas faltar muito pouco tempo, um lance na área. O Gustavo Henrique ia tomar um frangaço. Nossa. A bola passou por baixo do corpo dele. E o Ranieri, um dos outros heróis da partida, porque ele jogou muito bem, ele marcou o Endrick muito bem, principalmente no primeiro tempo, né? Depois o Endrick se sobressaiu. E acabou salvando, né? O Ranieri acabou salvando. Ele é também um dos grandes destaques do Corinthians nesse início de ano, né? Boa contratação do Ranieri junto ao Cuiabá. Acabou salvando e aí acabou o jogo. Sabor de vitória para as coisas do futebol, né? O Palmeiras está praticamente classificado, está tranquilo e tal. Sai manchado do jogo com esse empate. E o Corinthians numa draga desgraçada aí com esse empate dá aquela... o último colocado do grupo, só não tá pior porque a Inter de Limeira perdeu ontem. Então, provavelmente não vai se classificar, mas sai fortalecido desse confronto depois desse empate. Saiu de uma derrota, talvez por goleada, para um empate heróico e totalmente improvável.
Só duas coisinhas que eu queria relatar. O Flaco Lopes, por exemplo, ele saiu como herói e tudo, mas se você ver o conjunto da atuação, ele perdeu muito mais gols, atrapalhou muito mais do que fez o gol. Saiu, mas o que um gol faz, né? Sim. Saiu ainda como ovacionado na época. E depois que acabou o jogo, começaram as críticas sobre ele. Se tivesse feito aqueles gols, se não tivesse atrapalhado. E assim é o futebol. Vive-se de resultado. O Corinthians não mereceu empatar com o Palmeiras. Mas, pro bem do futebol, para quem não é corintiano, não é palmeirense, é coisa muito gostosa de ver o que aconteceu ontem na Arena Barueri, na minha opinião. Não, sem dúvida alguma, né? E essa busca pelo empate de ontem, Cacau, só mostra que o time de fato mudou desde a chegada do Antônio Oliveira, né? Que eram 2 vitórias e ontem conseguiu buscar esse empate contra o Palmeiras, só que nesse cenário que você bem disse, né? Contusões, expulsões, e vamos começar a falar um pouquinho delas aqui, mas antes... Só do Antônio Oliveira, outra coisa também, que todo mundo comenta sobre o resultado. Tava falando que ele escalou muito mal o time, que colocou os caras na frente, mas tem que se entender o plano de jogo. Ele colocou 2 pontas abertos para os laterais do Palmeiras não descer. Jogar na grande deficiência do Palmeiras são as costas dos laterais, do Marcos Rocha e do Piquerez, que são laterais que apoiam. Mais ofensivo, então, né? E ele coloca o Romero, que recompõe bem, e o Wesley para tentar alguma coisa diferente. Não deu certo, mas não é que ele escalou mal, ele fez uma tentativa. E depois, a hora que ele mexe lá, daí ele virou um gênio. Então, não, nem uma coisa, nem outra. Nem uma coisa, nem outra. Então, tem que ter um pouquinho de calma. Eu acho que ele é um ótimo treinador. Não acho que escalou errado. Eu acho que ele tentou uma questão. Ele enxergou bem o jogo, na minha opinião. Só que não deu certo com os jogadores que ele colocou. Depois ele acertou o time. Então, que é o papel do técnico, ver como que foi o jogo. Que o jogo mudou da água pro vinho a partir dos 30 minutos com as alterações. Então, nisso aí ele foi melhor que o Abel nessas alterações. E sobre o Abel também, Cacau, é uma coisa que ele já tinha falado em outra coletiva, né? Que o Palmeiras enfia a faca, mas não torce, né? Exatamente. Chegou a abrir 2-0, mas não matou o jogo, né? Foi bem por aí. Eu gostei do Abel só dele falar que ele não admitiu que... Achou que o jogo tinha ganho e nunca vai admitir, mas ele admitiu que não foi bem as substituições, não surtiram o efeito, ele não foi bem nas substituições, isso aí tem que ser relatado. Mas ao mesmo tempo ele ainda fala que... Deixa nas entrelinhas, foi na cagada que o Corinthians empatou. Mas ele deixa nas entrelinhas, né, que foi na cagada. Ele não consegue admitir, que o time bobeou nos últimos lances. O repórter fez a pergunta, ele não respondeu, foi mal educado com o repórter, o cara saiu da sala. Variar. O cara saiu da sala, então algumas coisas que são desnecessárias. Essa arrogância do Abel, eu acho ele o melhor técnico em atividade no Brasil disparado. Né? Todo time queria ter o Abel, só que essas coisas ele se perde, né? Não sei se ele quer ser simpático para a torcida do Palmeiras, as outras ele não tá nem aí. Muito bem, esse jogo evidentemente tem repercussão aqui na nossa live também. Vamos aí quem está participando do nosso Alfa Resenha, Cacau. Vamos lá, o Turquinho tá falando aqui. Cacau, Palmeiras massacrou sem efetividade e não tamanha relevância. Passou do momento do time treinar finalizações e fundamentos, independente de serem profissionais, pois não tem efetividade em muitos jogos com times meio e grandes, médios e grandes, deve ser, né? Azedo que estou. Não dá pro Palmeiras reclamar da partida do Palmeiras antes. Ao perder gol, um monte de oportunidade que criou, se não cria que é o problema, eu acho. Criou tudo. Treinar finalizações, não sei se é assim. Eu acredito que treinem bastante, né? Só que para treinar finalização em treino é coisa mais fácil, não tem ninguém assistindo, não tem responsabilidade, é que nem bater pênalti em treino. Qualquer um bate. Agora vai no jogo lá com responsabilidade, câmeras, torcida, aí é difícil, né? É que nem pra mim não existe treinar penalidade máxima, porque a circunstância do jogo é diferente e a finalização também é diferente. Se você sente o calor da partida ali, o momento, é diferente, é totalmente diferente, na minha visão. O João Chupan, corintianada, fica... E o São Paulo tá bom? A Fabiane, que né, boa tarde, meninos. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado pelo meninos também. O João Cecílio falou 2 meses. Eu acho que é o afastamento do Yuri Alberto. Yuri Alberto, 2 meses. O João Cecílio falou agarro ou não agarro. Acho que é a bola do Garro, Everton, né? Uma falha do Everton. Isso.
Ele perguntando aqui do jogo do Bragantino, já falamos. Já comentamos aqui mais cedo, João. Mais cedo. E o Reinaldo Benedito Nogueira, vai Corinthians. Vai Corinthians! Não, tem que falar desse jeito, eufóricos, né? Com razão, né? Mas foi um belíssimo resultado para o Corinthians ontem, sem dúvida alguma. Você escapar de tomar uma goleada e sair com empate da forma como foi, é sensacional. Muito bem. Bom, Cacau, vamos falar rapidinho aqui dos desdobramentos, né, dessa partida. O Corinthians teve aquele balde de água fria para fechar o final de semana épico após o empate heróico contra o arquirrival. Pelas redes sociais, o Yuri Alberto revelou que sofreu uma fratura após levar a joelhada no Murilo nas costas. É uma fratura no 8º arco costal. Ainda não há um posicionamento oficial do Corinthians para confirmar o tempo. Aí o João já disse pra gente aí, né? 2 meses. Mas o Yuri Alberto deve ser um desfalque por um período importante para o clube, que estreia na Copa do Brasil já em jogo decisivo contra o Cianorte nessa semana e ainda tem que ganhar seus últimos 3 jogos no Paulista para tentar se classificar ao mata-mata da competição estadual. Esse lance do Yuri Alberto aconteceu aos 49 minutos do segundo tempo, em disputa de bola pelo alto. O Murilo chegou com bastante força e acabou acertando uma joelhada nas costas do rival. O atacante corintiano sentiu dores imediatamente e saiu do campo chorando. E após a partida ele deixou o estádio de ambulância direto para o hospital. E a lesão também veio em um momento bem ruim para o Yuri Alberto. Depois de começar mal o ano, ele vinha se recuperando e sendo decisivo. Sob o comando do Antônio Oliveira, eram 3 gols marcados nos últimos 3 jogos. 1 em cada partida. E além do Yuri Alberto, né, o Pedro Raul também já está fora do Corinthians por lesão. Se eu não me engano, parece que tem alguma coisa no cotovelo também que ele machucou. Então tá aí, Cacau, o Yuri Alberto ficando fora dos jogos do Corinthians, ele que estava se reencontrando, né, na temporada. E parece que todos os problemas do Corinthians passam pelo Yuri Alberto, né? Ele não teve uma boa fase, andou perdendo gols, tudo, mas ele não é o grande culpado do Corinthians. Pra mim, eu queria ele fácil no São Paulo. O Yuri Alberto é um... Eu acho que muita coisa passa pela má gestão do Mano, né? Má gestão, com certeza absoluta. Não só e a forma do Corinthians jogar não facilita para ele. Ele tem poucas oportunidades no jogo, acaba perdendo gols. Isso o jogador vai perdendo a confiança e acaba. E agora ele estava se recuperando. Na verdade, são 4 gols dele nos 4 que sobre o comando do. Ele fez na derrota também, né? Ele fez na derrota pro Novo Horizontino, né? Aqui depois quando ele perdeu pro Santos ele não fez. Mas ele fez 4 gols no campeonato, né? Um número significativo aí pro Yuri Alberto, que eu gosto muito como centroavante. Ontem, até o 2-0, ele era o cara que estava sendo execrado pela torcida, estava sendo... ele lutando contra 2 zagueiros lá, levando pancada, jogando a bola dele, a torcida do Corinthians falava, como é ruim esse Yuri Alberto, como é ruim. Já ficou uma marca muito em função do comentarista Neto, que pega muito no pé dele. Eu acho que críticas injustas no Yuri Alberto. Já são críticas muito pesadas no jogador, que se não teve a melhor fase no ano passado, não é um jogador tão ruim como é colocado. Eu acho que ele é um bom jogador, eu queria ele no São Paulo muito fácil. Gostaria dele no São Paulo muito fácil. E agora é uma pena que a hora que ele tá reagindo, né, que ele tá podendo mostrar o seu futebol, vai acabar sobrando pro Arthur. O Arthur, que é o centroavante da Copinha, provavelmente ele que vai entrar, porque o Pedro Raul tá fora, o Yuri Alberto, o Corinthians não tem no elenco outro jogador com essas características de centroavante. O Corinthians anunciou, né, a chegada do Pedro Henrique, que inclusive jogou ontem já, né, que veio do Internacional. Mas é meio atacante de lado, né? E também o Corinthians anunciou, esse aqui pode dar pano pra manga, né, o Igor Coronado, que veio lá da Arábia Saudita, não é a posição de atacante, mas muito badalado, e o que pode pegar nesse caso aí é quando anuncia os valores, o salário, aí o pessoal pode ficar meio picado com ele já, né? Exatamente, já chega meio... E também não é um jogador que... Acho que não justifica o que... Justifica, não chega pra resolver. Sim. Bom, uma bola fora da diretoria. Mais uma, né? Coleção. E falando sobre a diretoria, aqui teve mais coisa ontem lá em Barueri, Cacau. O camarote onde estava a diretoria do Corinthians na Arena Barueri teve o vidro quebrado no momento da comemoração do gol do Rodrigo Garro, que assegurou o empate por 2-2 contra o Palmeiras. Segundo relatos, estilhaços caíram em torcedores que estavam embaixo do local. E até o momento não há informações sobre feridos. A diretoria do Palmeiras registrou um BO lá na Polícia Civil
E no local estavam o presidente corintiano, o Augusto Melo, o diretor de futebol Rubens Gomes e outros cartolas do clube. O presidente se pronunciou rapidamente sobre o ocorrido, mas sem dar detalhes. Abre aspas. Foi na hora da comemoração só. Não tenho nada não. A Arena Barueri pertence a uma empresa da Leila Pereira, presidente do Palmeiras, e em nota o Corinthians se manifestou da seguinte forma. O Corinthians esclarece que durante a comemoração do segundo gol alvinegro, no empate por 2-2 com o Palmeiras, em clássico disputado nesse domingo, na Arena Barueri, ocorreu um acidente com a queda de parte de um dos vidros da tribuna da equipe visitante. Há registros que mostram que o vidro já estava trincado. Felizmente, não houve feridos. O Corinthians lamenta o acidente e se coloca à disposição das autoridades para quaisquer esclarecimentos. Então tá aí, no momento de euforia lá, uma vidraça que se quebra, Cacau. A gente sabe que isso pode acontecer, mas não deveria, né? Eu acho que isso aí você pode comemorar, pode, mas a partir do momento que isso pode entrar na integridade física de outras pessoas, eu acho que aí fica complicado, né? Se você quebrar um vidro, não é um negócio legal, né? Em qualquer circunstância, né? Comemoração você pode comemorar, a gente sabe que o pessoal fica chutando as coisas, sem necessidade nenhuma, e dá pano pra manga. Vira notícia. Ainda mais que é na casa do rival, na casa, né? do rival, né? Vira notícia, que não deveria, né? E começa o mimimi, é BO pra cá, que aí mandar empate, conta, né? Exatamente, um empate heróico. Um empate heróico aí é assim, começa essas coisas, o outro lado quer justificar isso, vamos falar, o português cara tão puto da vida de ter empatado o jogo, né? E acabam colocando essas coisas pra diminuir o impacto do empate e esconder um pouquinho a incompetência de não ter conseguido segurar o resultado. Essa que é a verdade. Então começa o mimimi. Muito bem, vamos ver o que acontece aí com mais um capítulo desse clássico aí, movimentado no último final de semana. Mas é uma coisa que assim, se os próprios dirigentes não conseguem se controlar, imagina a torcida, né? Que eles que deveriam dar o exemplo, né? Dar o exemplo. Num camarote, né? Não é completamente mais uma bola fora dessa diretoria do Corinthians. Eu tô pegando ranço. Muito bem. Cacau, seguindo aqui agora, vamos falar um pouco do esporte da nossa cidade, porque 2 jogos abriram nesse domingo mais uma edição da tradicional Copa dos Campeões de Futebol Varziano. A competição é organizada pela Secretaria Municipal de Esportes e conta com a participação de 8 equipes divididas em 2 grupos. As partidas desse domingo foram disputadas lá no campo da Vila Maria, o estádio Lorival Prearo, e foram válidas pelo grupo A. O primeiro jogo do dia, a equipe do 1º de Maio venceu o Clube Atlético Rubião por 2-1 e na sequência o Expressinho venceu o Atlético Botucatuense por 2-0. E com esses resultados, Expressinho e 1º de Maio lideram o grupo A com 3 pontos. No próximo domingo acontecem os primeiros jogos do grupo B. Novamente as partidas vão acontecer lá no campo da Vila Maria. Às 8h30 da manhã se enfrentam Bola 1 e Amigos do Bita. E na sequência, às 10h30, é a vez de Amigão e de Quebra, Cacau. Futebol botucatuense agora começando oficialmente, né, após Carnaval. Exatamente, é a tradicional Copa dos Campeões, né, que teve transmissão aqui pela Rádio Alfa, em cadeia com a Sport em Destaque, né? Belíssima audiência, inclusive. Ótima audiência, e iniciando a parceria aí entre Sport em Destaque e Rádio Alfa. Nós começamos a parceria, né, Vinícius? Mas sim, também continuação agora nas transmissões também. Essa bela parceria aí para divulgação do esporte de Botucatu, né? Futebol amador aí, um jogo aí no domingo de manhã. Belo jogo esse que a gente transmitiu do Expressinho vencendo o Corujão, né? O Atlético Botucatu 2-0. E agora o calendário botucatuense realmente vai se espalhando pelo ano todo aí. Muito bem. E Cacau, tivemos também nesse final de semana o início do campeonato de futebol veterano A40. A competição está reunindo 10 equipes com atleta acima dos 40 anos. A primeira rodada foi disputada lá nos campos de Rubião Júnior e também lá no Heróis do Araguaia. Lá no campo ali do Heróis do Araguaia, a equipe do Montemor venceu o Dinamite por 3-1
e na sequência o União da Vila, atual campeão, venceu o Apache por 2-1. Lá em Rubião, o Nova Imagem venceu o Jardim Riviera por 4-0 e Marajoara e o AFC Veteranos ficaram no empate em 0-0. A segunda rodada acontece no próximo domingo, novamente com 4 jogos. Lá no Areióis do Araguaia, no Montemor, às 8h30, Nova Imagem joga contra Veteranos e em seguida, às 10h30, se enfrentam Paraíso e Jardim Riviera. E no campo de Rubião, às 8h30, tem Dinamite e Apache e depois às 10h30 jogam Veteranos contra o Montemor. Campeonato do A40 também começando nesse final de semana, Cacau. Tradicional A40, né? Tem várias equipes aí, muita gente com mais de 40 anos que joga também no amador, disputa esse campeonato, apesar de falar, não, 40 anos, são veteranos, o bicho pega, né? Eu disputei o A40 da associação, eu vi como que funciona, inclusive no Suíço, imagine no campeonato aí da cidade, né? Então, e é muito legal essa iniciativa aí da Secretaria de Esportes, dando oportunidade para todos de praticar. Tem campeonato desde a criançada até o mais de 55 anos, então é sensacional essa iniciativa aí parabéns aí para a Secretaria de Esportes da Prefeitura. Muito bem, para finalizar aqui o nosso giro pelo esporte da cidade, Cacau, no último sábado, a equipe do Instituto Esportivo de Botucatu, Handmaster, venceu seu primeiro amistoso no ano. A vitória pelo placar apertado de 29-28 foi garantida fora de casa contra o time de Pratânia. Os amistosos e treinos, segundo o professor André Fogo, são preparativos para as competições no decorrer de ano, como a Liga da Associação Regional de São Manuel e o Brasil Master Cup. Então tá aí o handball botucatuense também jogando no final de semana, conquistando vitória em amistoso preparatório para as competições do ano. Muito importante essa volta aí do handball, né, nas competições, né? O Botucatu sempre teve tradição nesse esporte, né? Tem um grupo aí muito forte na questão do handball, vem a molecada surgindo também, né? Esse aí no caso é o Master, né? O Handmaster. Parabéns aí aos envolvidos e que tenham um bom ano, né? Que tem bastante valores importantes aí de jogadores de handball. Esperamos que o Botucatu consiga continuar no cenário do interior paulista com destaque que sempre teve. Muito bem, esses foram os nossos destaques de hoje do nosso Alfa Resenha, que volta amanhã a partir das 12 horas, Cacau. Isso aí, obrigado Vinícius, obrigado a todo mundo que nos acompanhou, boa audiência hoje também, mais uma vez, né? Obrigado a todo mundo que nos acompanha aí, seja diariamente ou esporadicamente, né? Estamos aqui sempre procurando levar o melhor para vocês aí que estão nos assistindo. Só um recadinho, eu vou mandar um abraço pro Betinho, né, que falou que ele dificilmente ele comenta aqui, né, o Betinho lá do Rebola, ele falou que ele adora o nosso programa e fala que a gente consegue falar, ele não consegue assistir os programas esportivos na televisão, mas ele gosta porque nós somos pessoas conhecidas e que não temos rabo preso e falamos o que a gente sente. Então obrigado aí pro Betinho pela audiência, ele que está sempre nos assistindo aí. Obrigado a todo mundo aí que nos prestigiou, mais uma semana começando, semana bastante movimentada aí no esporte, e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Sempre um prazer estar aqui. Valeu, um abraço pro Betinho, um abraço para todo mundo da nossa live. A gente volta amanhã então a partir do meio-dia. Tenham todos um excelente início de semana. Valeu!